alunos dos segundos anos, eu sou a professora Juliana e voltamos com mais uma aula de língua portuguesa. Na aula anterior vimos o poema Trem de Ferro de Manuel Bandeira. Na aula de hoje faremos a leitura e análise do verbete do Tucano e iniciaremos o projeto Aventuras Literárias. Nessa aula faremos uma leitura e análise de verbete de enciclopédia do Tucano. Nos últimos blocos de atividades, fizemos algumas descobertas sobre a produção do verbete de enciclopédia. Vamos relembrar? Relembrando, o título do verbete é o nome do animal. As informações não podem ser escritas iguais na ficha técnica. Para escrever a informação da ficha técnica em forma de verbete, você precisa escolher uma palavra para substituir o nome do animal, evitando que o texto fique repetitivo. 2. Escolher uma palavra para escrever a informação, para que não fique igual à ficha. E 3. Copiar a informação da ficha técnica. Observe o texto abaixo e responda as questões. Primeiro vamos analisar esse verbete. O título, Tucano. Então, o título do animal é o nome, o título do verbete é o nome do animal. Então, está correto. Os tucanos são aves coloridas e belas. Os tucanos têm olhos azuis, com pupilas negras, e um bico comprido, amarelo e preto. O pescoço do tucano normalmente é branco. Os tucanos vivem em bandos nas matas brasileiras. Os tucanos são muito comuns na Amazônia e no Pantanal. Algumas espécies aparecem também nas regiões da Mata Atlântica, mais perto do litoral. Os tucanos não são muito bons de voo. Voam de galho em galho, aos pulinhos e cruzam o ar apenas quando precisam mudar de árvore. A maioria dos tucanos é vegetariana, alimenta-se de frutas e sementes. Algumas espécies, porém, também comem pequenos animais, como pássaros e ratos. Os tucanos fazem ninhos nos ocos das árvores e as fêmeas botam de 2 a 4 ovos por vez. Durante 18 dias, os tucanos chocam os ovinhos no ninho. Os filhotinhos de tucano nascem sem penas e ficam por um bom tempo no ninho. Por 40 dias, eles são alimentados pela mamãe tucano. Essas questões vão ser para nós analisarmos o verbete, tá? Não precisa copiar, não precisa imprimir. Essa folhinha não foi junto com o bloco de atividades. Então, pergunta 1. Esse texto fala sobre qual animal? O tucano. 2. Faça uma lista com as informações que você encontrou nesse texto sobre o tucano. Então, vamos marcar as informações no texto. A primeira informação que aparece, os tucanos são aves coloridas. Então, o que é e a coloração dele, né? Depois, logo em seguida, fala da cor dos olhos, do bico, do pescoço. Então, no primeiro parágrafo, temos a cor e o que ele é. Onde vivem? Então, a outra informação é onde eles vivem, que está também no primeiro parágrafo. Matas brasileiras, na Amazônia, no Pantanal, Mata Atlântica. Depois, logo, no segundo parágrafo, temos curiosidades.
Olha lá, aqui tá falando que eles não são muito bons de voo, voam de galho em galho, pulam, a maioria é vegetariana. Daí, depois aqui também na continuação, ó, alimenta-se de frutas e sementes. Então, fala também da alimentação dos tucanos, que alguns também podem comer pequenos animais, como pássaros e ratos. E no último parágrafo, no terceiro, tá falando dos ninhos, né? Quantos ovos, de 2 a 4 ovos por vez, e a gestação, que dura de 18 dias, em torno de 18 dias. Então, essas informações que aparecem nesse verbete. Essas informações também aparecem em outros verbetes sobre animais? Quais outras informações poderíamos encontrar nesse texto? Então, nós já vimos que também, né, nos outros verbetes que nós já estudamos, também faltou o peso, né, e o tamanho, como ele é, o tamanho do tucano. Então, poderia também aparecer nesse verbete essas informações. 4. Você notou que há algo estranho na escrita desse texto? O que você acha que está acontecendo de errado neste texto? O que será que vocês perceberam? Será? Ah, olá. Repete muitas vezes o nome do animal. Então, o autor desse verbete, ele não usou palavras para substituir o nome do animal. E repetiu muitas vezes tucano. Pegue um lápis da cor vermelha e grife no texto todas as vezes que aparece escrita a palavra tucano. Então, eu vou pegar aqui, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. 11 vezes aparece muitas vezes. O autor deveria usar outras palavras para substituir o nome do animal. 7. O que o autor desse texto pode fazer para melhorar a sua escrita? Reler o texto e revisar, utilizando outras palavras para substituir o nome do animal. Agora faremos essa atividade do nosso banco que vocês receberam no saquinho. Então, texto lacunado, verbete de enciclopédia. Vamos ajudar o autor a melhorar a escrita do verbete sobre o tucano, substituindo o nome do animal por outras palavras? Leia o texto e utilize as palavras do banco para preencher as lacunas. Regra: só vale usar uma vez cada palavra. Então, aqui embaixo no retângulo tem palavras que serão usadas para substituir o nome do animal. Então, uma vez, ó, vai poder usar tucanos. Elas, seu, deles, eles, essas aves, elas e esses pássaros. Para realizar essa atividade, vocês vão ter que ler e ver qual palavra se encaixa melhor nas lacunas desse texto. Ok? Boa atividade. Pois essa folhinha deve ser colada no caderno de classe. Então, coloquem o cabeçalho, o título da matéria, língua portuguesa, e podem colar a folhinha no caderno. Sempre atualizando a data do dia que vocês estão fazendo, o dia do mês e o dia da semana.
Daremos início também nessa aula ao nosso projeto Aventuras Literárias. Vocês vão receber livros virtuais para ler em casa. Quem não sabe lê junto com a mamãe, com o papai ou com os responsáveis, tá? E é um projeto para incentivar a leitura, né? Porque quando a gente lê, a gente pode viajar para diversos lugares e conhecer diversas coisas. Vocês vão pegar o caderno de casa. No caderno de casa já está colada a capa do caderno. Só que o caderno de casa, ele serve para quando estamos tendo aula na escola. Então, vocês vão pegar e dividir esse caderno. Então, a partir da metade desse caderno, vocês vão achar o meio do caderno e vão para metade do caderno. Achou a metade, ó? Vocês vão pegar essa capinha das aventuras literárias e colar na primeira folha da metade do caderno. Então, a gente vai usar para esse projeto o meio do caderno. Então, vai colar essa folhinha, vai colocar o ano em que estuda, segundo A, segundo B, segundo C, e o nome completo. Na próxima página, vai colar a justificativa do projeto. É a literatura como linguagem e como instituição que se confiam os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute simbolicamente seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso, a literatura é importante no currículo escolar. O cidadão, para exercer plenamente a sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá escrever um livro, mas porque precisa ler muitos. Cada leitor tem a história de suas leituras, cada texto a história das suas. Marisa Lajolo. Na segunda folha, então, vai colar essa justificativa. Na terceira folha, vai virar o caderno e vai colar o índice. O índice é onde vocês vão escrever o nome das histórias que vamos mandar para vocês. A primeira história, ó, já vai ser essa daqui. Menina Bonita do Laço de Fita. Vamos mandar o livro pelo grupo do WhatsApp e também vão estar postadas no site da escola. Vira a folha. Daí, vocês vão utilizar essa folha aqui que está no bloco de atividades. Essas vão ser as comandas das aventuras literárias. E para a primeira, vocês vão utilizar esse pedacinho aqui, ó. Iniciaremos nossas aventuras literárias. Cada livro de literatura será uma aventura. Os livros serão postados no site da escola, um a cada semana. Vocês devem seguir a ordem da postagem. Primeira aventura, segunda aventura, terceira aventura. As atividades serão realizadas no caderno de aventuras literárias, que vai ser metade do de casa. Vocês verão uma capa com o escrito Aventuras Literárias. No início do caderno, no início, o nosso é no meio. E a partir de lá que devem fazer os registros. Favor recortar as tarjas nas linhas tracejadas e colar cada uma em uma folha do caderno. Boa leitura e belas aventuras. Então, para o nosso primeiro livro, Menina Bonita do Laço de Fita, vocês vão recortar a primeira tarjeta dessa folha, primeira aventura, e vão escrever o nome do livro nessa primeira linha e o nome do autor. Escolha a parte que mais gostou e faça abaixo uma ilustração. Então, nesse espaço que sobrou, vocês vão fazer um desenho da história, da parte que mais gostou. Então, o primeiro livro pode ser que não seja toda semana, vai depender da demanda de atividades que estamos tendo, né? Se tiver muita atividade, pode ser que seja cada 15 dias, né?
mas sempre vai estar postada na aula, na videoaula. Então, retomando aqui. A capa, na metade do caderno, é essa daqui, Aventuras Literárias. Vira a folha, cola a justificativa. Na próxima, o índice, onde vocês vão escrever o nome do primeiro livro, Menina Bonita do Laço de Fita. Vão pegar essa folha, recortar a primeira aventura literária, colar, ler o livro e responder o título do livro, o nome do autor e desenhar a parte que mais gostou do livro. Boa aventura! Na próxima aula estudaremos os encontros consonantais e as letras cursivas. Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima!